Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o enxoval minimalista, mas sem focar nas roupas que a gente precisa para os bebês. Eu já fiz um vídeo só sobre as roupas, e aí para ele não ficar muito grande eu acabei dividindo roupas e outros itens que a gente precisa que são necessários para o bebê. Então eu vou falar aqui nesse vídeo das outras coisas. Muita gente perguntou, e brinquedo para bebê os primeiros meses? Antes de Alice nascer, eu não tinha comprado nada, porque eu queria sentir necessidade conforme eu fosse observando ela e vendo que fase que ela tava, o que poderia ser benéfico ou não. Não queria só simplesmente comprar itens para depois talvez nunca usar. E aí, o que eu comprei ali logo nos primeiros dias foi aqueles livrinhos de pano que tem contrastes para ela olhar, porque eu via que ela queria observar tudo, encostar nas coisas. As outras coisas que eu comprei, eu fui comprando conforme ela foi passando pelas fases, né? Eu tentei lembrar aqui quais eram cada fase, o que eu comprei. E a verdade eu comprei pouquíssima coisa, porque assim, nos primeiros meses, o bebê precisa muito mais de contato com os cuidadores, com os pais, a mãe, e essa interação de pessoa para pessoa é muito importante, muito mais do que brinquedo. A criança ainda não, muitas vezes nem consegue segurar o brinquedo, aproveitar nada dele, nem entende direito o que é. Mas com o passar dos meses, obviamente que essas habilidades vão surgindo e a criança começa a ter interesse por algumas coisas. Mas aí eu tentei lembrar o que assim eu acho extremamente necessário e não veio muita coisa. Eu acho que assim, alguma coisinha pra segurar na mão e colocar na boca, tipo um mordedor, assim, nos primeiros meses eu acho que a criança acaba usando. Um tapete, chega uma idade ali que eu não lembro exatamente que mês, que fica legal ter um tapete pra criança poder deitar no chão, rolar, às vezes aqueles brinquedinhos que ficam em cima pra ela olhar e brincar um pouquinho. Não acho que seja estritamente necessário, mas eu acho que ajuda em algum momento a criança a desenvolver aquilo. Talvez algum objeto ou outro. Eu acho que eu comprei um bichinho pra ela lá pelos 4 meses, uns bloquinhos pra ela brincar também mais ou menos por essa idade, 4, 5 meses. Antes disso, eu não lembro dela precisar ou dela se interessar ou de fazer muito sentido ter algumas outras coisas. Na verdade, você vai comprar ali uma bolinha, a criança vai olhar pro controle remoto da TV, vai achar mais interessante. Então assim, estritamente desnecessário, praticamente nada. Quer comprar uma coisinha ou outra, saiba que talvez o bebê demore muito pra dar bola pra aquilo. Eu investiria mais nos livrinhos de borracha ou de pano, porque a criança consegue segurar na mão a partir de alguns meses ali, ela tem coisa pra olhar que se distrai, talvez aqueles tapetinhos de atividades que tem coisinhas ali pro bebê brincar, talvez, mas de novo eu acho que vale sentir a fase que o bebê tá e só comprar depois disso. E aí outra categoria, que é de extras, acessórios, coisas que eu acho que facilitam a vida do dia a dia, que fazem bastante diferença. Algumas coisas talvez não precise, mas algumas coisas eu acho que são boas, assim, pro dia a dia. Por exemplo, trocar fralda, se você não tiver um espaço para trocar fralda, talvez você dê um jeito de trocar na sua cama, mas não é muito confortável isso, porque você acaba ficando com dor nas costas ali, tem que se abaixar, não é nada ergonômico para quem tá trocando, então não recomendo. Então por isso que eu acho que tem que ter um espaço, pelo menos para onde trocar. Pra gente foi muito importante, muito útil. A gente não queria comprar um lugar que fosse só trocador, então a gente usou uma cômoda que tivesse uma altura boa, colocamos um trocadorzinho emborrachado ali. A gente vai usar essa mesma cômoda agora pra Júlia e usar como trocador ali também. E aí essa mesma cômoda acaba sendo um lugar pra guardar as roupas do bebê. Isso, claro, vocês aí vão ver a configuração de vocês, se tem quarto, se não tem, mas precisa de um espaço pra guardar as roupas do bebê, precisa pensar nisso, né? Acho que isso é meio óbvio, né? Mas eu tô só dizendo que a gente precisou comprar uma cômoda, então que usasse de trocador e usasse de espaço para guardar essas roupas. Além disso, tem que pensar onde o bebê vai dormir. No nosso caso, a gente escolheu um bercinho do lado da cama. É acoplado, assim, fica na lateral, pertinho da mãe. Então, é o mais recomendado que nos primeiros 6 meses o bebê fique no mesmo quarto que os pais, dormindo em berço separado, né? A principal recomendação. E aí pode ser um berço convencional ou pode ser esses bercinhos acoplados do lado da cama. A gente tem um desses acoplado. E aí, como vai ter um bercinho, precisa ter o lençol do tamanho do berço, ali do colchãozinho do berço, mas uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que não se recomenda travesseiro para bebê pequeno. Então, muita gente acha que bebê precisa ter travesseiro, mas não. O ideal é que não tenha, e não tenha inclusive aquelas proteções de berço, que podem ser itens ali que o bebê vai rolar ou vai ficar em cima do bebê e tem risco de sufocamento nesses casos. Inclusive não se recomenda cobertor para bebê tão pequeno. O ideal é que se tiver frio ou o bebê esteja mais bem agasalhado, ou tem aqui a gente usa um saco
de dormir, que são muito úteis. A gente gostou muito de usar com a Alice, porque eles são bem quentinhos, mas eles deixam o braço de fora, que é importante pro bebê ter os braços de fora aí nos primeiros meses, pra ter esse reflexo, se tiver alguma coisa, algum engasgo, ele poder movimentar os braços. Então, esse é o contexto do berço que eu queria falar pra vocês. E aí, tem outros itens que são essenciais, como, por exemplo, o bebê conforto, que aqui a gente chama de car seat. Mas enfim, é aquela cadeirinha onde a gente vai deixar o bebê quando for movimentar ele para algum lugar. Se for andar de carro, precisa ter uma dessas cadeirinhas para a segurança do bebê. E mesmo que você não tenha carro, se você vai movimentar, andar de ônibus, pegar um Uber, não sei, precisa ter essa maneira de transportar o bebê de uma maneira segura para algum tipo de transporte. E aí, seguindo nessa mesma linha, carrinho. Carrinho, eu sei que tem gente no Brasil que acaba nem tendo carrinho, porque depende muito do estilo de vida, eu acho, né? A gente usa muito o carrinho desde que a Alice nasceu, segue usando, inclusive. Mas aqui a gente anda muito a pé, anda muito de metrô, então aqui não tem nem cogitar não ter carrinho. Mas eu conheço famílias que às vezes no Brasil tem carro, aí chegam no lugar, vão visitar alguém, que não precisa ficar super se locomovendo, e aí o próprio bebê conforto serve para essa locomoção. Às vezes a pessoa só fica em casa e vai para casa dos avós no final de semana, e lá tem uma estrutura que não precisa ter carrinho, ou que nem funciona carrinho. Enfim, tô só dizendo que carrinhos são um item que podem ser essenciais para muitas famílias, eu acho que para a maioria mas para algumas talvez não faça sentido. Então, observar aí se pra vocês faz ou não. E aí outra coisa que eu acabei não aproveitando tanto com a Alice, mas mais porque ela nasceu no verão, era muito quente, é o sling, que é aquele pano que a gente enrola tudo aqui pra botar o bebezinho aqui. Ele é muito prático porque a bebê pode dormir ali ainda mais no começo, que ele é bem levinho, né? E a mãe se libera pra fazer, ou o pai, né, no caso, pra mesmo que for pra sair de casa, se for pra fazer alguma tarefa dentro de casa, o bebê tá confortável, então ele dorme tranquilo ali e a mãe tá com os braços livres. É diferente de ficar segurando com ele no colo, que você acaba ficando sem braço, né? Só que eu não aproveitei muito porque era verão e tava muito quente e eu não conseguia considerar aquele monte de pano enrolado em mim. Mas, nascendo em outras épocas, eu acho que pode aproveitar muito. Eu vejo muita mãe falando que aproveitou demais. Eu acabei aproveitando mais o canguru, que é outro item que é um pouco diferente do sling. Ele geralmente para criança um pouquinho maior. Eu usei demais ele porque quando eu comecei a conseguir usar mais, a Alice já tava meio grandinha pro sling e eu achava o canguru mais confortável pra ela, porque ela já tinha, sei lá, 5, 6 meses por aí. A gente usou por muito tempo, tanto pra fazer passeios perto de casa, a gente saía, eu ia com ela pendurada. É importante que esse canguru seja um canguru muito ergonômico. Eu ganhei um de presente que era um bem simplesinho e não funcionou, não era legal. Depois eu ganhei um de doação, que era uma marca ótima aqui, que é Ergo Baby, que tem aqui bastante aqui na Europa. Ele não é uma coisa muito barata, mas às vezes consegue de segunda mão também pra quem mora aqui, mas ele foi sensacional. Eu vejo muita mãe falando que fez muita diferença. Por meses a Alice ela demorava pra relaxar, pra pegar no sono, era muito difícil fazer ela relaxar, e quando eu botava ela no canguru, eu andava um pouco com ela, às vezes ela mamava estando no canguru, ela pegava no sono muito mais rápido, e aí eu conseguia tirá-la do canguru e migrar ela pra cama ainda depois. Então por meses eu usei pra fazer ela dormir, inclusive dentro de casa várias vezes. A nossa jornada de sono aí foi bem complexa. Mas enfim, eu achei sensacional e eu conheço muitas famílias que usam, então realmente é um item que pode ser muito legal pra família de vocês. Mas tem gente que também não usa, né? Então tô compartilhando de novo a minha experiência. E aí, seguindo na linha de sair de casa, mochila pra colocar as roupas, utensílios, comida, leite, sei lá, extra do bebê. Claro, se você amamenta os primeiros meses, talvez não precise tantas coisas, mas precisa trocar de fralda, trocador, itens de higiene, enfim, aquela parafernália toda que só quem já teve criança sabe quanta coisa a gente precisa levar junto pra estar seguro, digamos assim. E aí um item que é uma coisa que todo mundo compra e que a gente comprou também e não usou foi banheira. Por quê? A Alice nunca gostou muito de ficar ali na banheira, ela não gostava do banho de banheira, ela chorava muito no começo. E a gente tentou começar a dar banho no chuveiro e ela amou banho de chuveiro desde o início. Então, nos primeiros meses, assim, no primeiro ano, eu acho que ela tomou banho de chuveiro no colo, o Schiller que dava banho nela, e foi super tranquilo.
É muito tranquilo dar banho em bebê recém-nascido ou depois de meses no colo, desde que vocês tomem cuidado com algumas coisas de segurança. Tem que saber segurar muito bem, tem que cuidar com sabão para não escorregar, o chão pro adulto não pode ser escorregadio. Então, cuidando desses detalhes, dá pra dar um banho super seguro e a criança se sente muito confortável porque ela tá próximo do corpo do adulto, ela se sente segura também. Pra Alice fazia muita diferença. Então, é um item que a gente não comprou, mas que talvez por segurança, se vocês querem, não tem medo de dar banho de chuveiro, alguma coisa assim, querem ter, talvez valha a pena ter, né? Mas já corre o risco aí de não usar, dependendo qual for. Tem gente que já pretende dar banho de chuveiro, acaba nem comprando e funciona. Então é só um item assim pra prestar atenção quais são os desejos de vocês. E aí alguns itens que eu vou falar aqui, eu acho que são importantes pra quem pretende amamentar. Pra mim fizeram diferença. O primeiro deles é a almofada de amamentação. Pra mim isso fez toda a diferença, porque tu não fica com o peso do bebê no teu corpo o tempo inteiro que acaba sobrecarregando os ombros. Então eu acho que praticamente todo mundo que amamenta concorda que a almofada de amamentação pode fazer bastante diferença. Outra coisa que eu decidi não comprar antes da Alice nascer, porque eu não sabia se eu ia precisar ou não, é a maquininha extratora de leite. O que aconteceu? Eu precisei. No terceiro dia dela, eu já comprei na Amazon, chegou no dia seguinte. Mas é uma coisa assim que, se você sentir que tá precisando de uma ajuda ali pra tirar leite, por qualquer motivo que seja dificuldade de amamentação, se você não consegue ter de um dia pro outro, às vezes esperar 3 dias pra conseguir, ou não consegue alguém emprestado, alguma coisa assim, esperar 3, 4 dias pra conseguir uma, talvez possa fazer diferença na sua amamentação. Então, é um item a ser considerado. Não digo que precisa comprar, que seja essencial. Tem pessoas que eu conheço que às vezes acabaram pegando emprestado, alguma coisa assim, nunca precisaram usar, mas posso dizer que das pessoas que eu já conversei, a maioria que amamentou acabou usando em algum momento. E falando já em maquininha extratora, já ouvi falar que as maquininhas manuais são bem difíceis de usar e não são muito práticas, então acho que faz bastante diferença na máquina elétrica. Mas é um item assim que pode ajudar muito, mas pode ser que não precise ser usado. Então fica essa ressalva. Coisa que eu não comprei e que agora eu vou ter, que eu estou muito feliz, é uma poltrona que posso usar de poltrona de amamentação. Eu não tenho isso no meu quarto, infelizmente, porque não tem espaço, a Júlia vai ficar no nosso quarto, mas eu já comprei a poltrona da sala quando a gente mudou pra essa casa pensando nisso. E eu senti bastante falta de ter um espaço confortável para amamentação quando eu tava com a Alice, porque daí eu adaptava o sofá, botava um monte de almofada no sofá, mas não era a coisa mais confortável do mundo. Então eu acho que ter esse espaço, seja no quarto da criança, no seu quarto, ou na sala, se você puder, eu acho que pode ser uma aquisição boa. Mesmo que você não consiga amamentar, mesmo que você vai dar mamadeira para bebê, mesmo que seja para ficar no colo, ter um espacinho confortável assim, eu acho que pode ser benéfico. Lógico, se você não tiver, como eu não tinha da outra vez, todo mundo sobrevive aí sem, mas só queria ressaltar que tem suas vantagens. E aí 2 itens que eu acho que não precisa ter, e até melhor talvez que não tenha, é chupeta e mamadeira, se você pretende e tem vontade de amamentar. Primeiro, porque chupeta, se tiver, talvez você vai acabar usando porque tá ali, o bebê tá chorando, você vai querer, eu vou tentar resolver com a chupeta. Isso pode atrapalhar sua amamentação. Então depende de como você funciona. Eu tinha chupeta em casa porque tinham me dado de presente e eu nunca abri. Tá fechado até hoje, faz 3 anos que tá fechado. Porque eu tava muito convicta que eu não queria que nada atrapalhasse a amamentação, que era uma prioridade pra mim. E da mesma maneira, a mamadeira também pode atrapalhar. Isso aqui, eu sei que vai ter gente dizendo, eu usei e nunca atrapalhou. Pode ser que nunca atrapalhe, mas pode ser que atrapalhe. E em muitos casos acaba atrapalhando. Pode causar dor na amamentação, pode causar desmame precoce, pode ter muitas dificuldades aí que são relacionadas aos bicos artificiais. Tem uma quantidade muito grande de pesquisas que mostra essa relação, então a gente não pode ignorar. Então o que eu diria pra vocês, se vocês têm certeza que querem amamentar, que isso é uma prioridade pra vocês, nem tenham em casa. Se precisar de alguma maneira complementar leite ali nos primeiros dias, nos primeiros meses, ao invés da mamadeira, eu recomendaria ter uma colher dosadora. É uma colherinha adaptada ali pra boquinha pequenininha da criança, que vai largando leitinho aos poucos e a criança, bem, mesmo no recém-nascido, prematuro, até consegue tomar com aquilo ali. Então eu diria pra ter uma colher dosadora, que é mais seguro pra não causar esses problemas de amamentação. Independente de você dar o seu próprio leite que você extraiu, ou se você precisar complementar com fórmula, é a colher dosadora. Lógico, se você não for amamentar, for dar fórmula desde o início, ou não está preocupada com essa possibilidade de não estar amamentando,
amamentando, aí tudo bem, aí eu acho que se você quiser ter mamadeira, beleza, mas eu só tô dizendo que é um item que não é necessário, inclusive pode atrapalhar em muitos casos. Agora vem uma outra categoria de itens que eu coloquei aqui como itens de farmácia, porque são meio que itens de higiene, alguma coisa assim. Coisas que a gente tem no banheiro às vezes, ou no cantinho ali de higiene do bebê. O que eu acho importante ter, e a gente usou bastante, um shampoo ou sabão, que no nosso caso é shampoo e sabão juntos, para criança, para dar banho nela desde sempre. A gente usou um da Veleda desde sempre, continua usando o mesmo. Ele é mais limpo, tem menos componentes alergênicos ali para o bebê, mais natural. Outro item, creme contra assaduras. Nesse caso, eu sei que tem muita gente que usa como prevenção e usa todos os dias, mas eu pesquisei sobre isso e eu vi que não tem necessidade de ser feito isso. Pode ser usado só quando tiver algum tipo de assadura. Como a gente usou fralda de pano, eu já contei no outro vídeo das fraldas de pano, que a gente acabou só usando isso, porque nem é recomendado usar com fralda de pano, a gente só usou creme de assadura quando teve alguma questão, alguma irritação ali que a Alice precisou, e foram super pontuais às vezes, aconteceram poucas vezes. Mas pra isso, a gente também tem um creme da Veleda, tem até hoje o mesmo, acho que não usei nenhum pote inteiro, até conferi se ele não tinha vencido, não venceu ainda. E esse da Veleda também é um produto mais natural, que não tem tantos componentes químicos ou possíveis alergênicos, e a gente usou pontualmente, sempre que a gente usava funcionava muito bem. Conheço muitas mães que gostam também. Aí pra fazer a higiene do bebê, tem várias opções. Tem famílias que se adaptam melhor com umas e tem famílias que se adaptam melhor com outra. De limpar ali o bumbum quando for trocar a fralda, tô falando, né? Não tô falando do banho, tô falando de trocas de fralda. Tem a opção de usar paninhos que você vai botar pra lavar. Então tem gente que usa assim paninhos porque é uma coisa bem sustentável, né? Você limpa ali o bumbum da criança, coloca pra lavar. É preciso daí ter um potinho com água ali na hora do trocador e aqueles paninhos disponíveis, é super simples. Tem gente que prefere fazer isso com algodão, e aí é melhor comprar aqueles coisinhos maiores de algodão pra não ser uma coisa tão pequenininha e ter que ficar pegando um monte. Tem uns padzinhos maiores assim, que eu acho que funciona melhor. E tem gente que prefere usar o lenço umedecido. E aí, lenço umedecido, eu só faço uma ressalva porque eles também têm produtos ali que podem causar algum tipo de alergia. Então tem que observar quais dessas opções vocês acham que é mais interessante para vocês. A gente com a Alice começou usando os algodões, e aí depois de um tempo a gente começou a usar uns lencinhos umedecidos, que é uma marca que tem aqui e que não tem outros químicos adicionados. Então é aquele lenço e água. E além disso, os lencinhos são biodegradáveis. Então eu não tô gerando uma super quantidade de lixo aí que vai demorar centenas de anos para se deteriorar. E ao mesmo tempo ele não tem outros químicos, é o que a gente usa até hoje, assim, no dia a dia. Mas eu não sei se no Brasil tem marca equivalente. Eu acho que agora eu já ouvi falar que tem uma outra marca que são um pouquinho mais clean, assim, digamos, com menos compostos, mas eu não tenho certeza de quais marcas são. Então, se vocês souberem, até indiquem aqui no vídeo. As últimas vezes que a gente foi no Brasil, eu tentei procurar, e nas farmácias que eu fui não encontrei nenhuma. Era só uns bem tradicionais, que daí tem um monte de outros perfumes e coisas assim que podem causar irritação, que eu não curto usar, eu prefiro usar o mais natural possível. Então são essas opções, vai depender do que vocês têm mais interesse em usar, e aí vocês precisam pensar nisso antes pra testar pelo menos uma coisa ou outra. De repente querem uma coisa, depois não funciona e tentam outra, mas são essas as opções. E aí, pra completar o kit de higiene do bebê, algo pra cortar a unha, que pode ser lixa, cortador de unha ou tesourinha. A gente se adaptou com tesourinha desde o início, eu me sinto super segura, o Stiller também, funciona bem. E escovinha de cabelo, aquelas escovinhas bem de bebezinho, que tem as cerdas macias, só pra organizar aquelas penugenzinhas assim dos bebês quando são bem pequenininhos, e não incomodar também, né, porque não pode ser uma escova normal. Acho que eu cobri boa parte do que eu considero essencial, assim, para os primeiros meses do bebê. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, se alguém sentiu falta, pergunta aí nos comentários. Mas eu queria acrescentar 2 itens que, pra minha maternidade, de ficar o dia inteiro cuidando de uma criança e não pirar sozinha, fizeram uma diferença. Então ela não é essencial, mas eu acho que vale eu dar essa dica pra vocês, uma dica extra, assim. Especialmente quem fica muito tempo só com criança, porque a gente, quem passa por isso, sabe que ficar só cuidando de criança o dia inteiro, às vezes a gente fica meio pirado, que precisa conversar com um adulto ou ter algum outro tipo de estímulo, ou saber que o mundo ainda existe fora daquela nossa bolha gigante, bebê e criança. E lógico que muita gente acaba ficando no celular muito tempo, mas cuidando da criança, muitas vezes tu acaba perdendo esse contato com a criança se fica muito no celular, ou então nem consegue ficar tanto no celular porque
precisa ficar com a criança no colo, precisa fazer outras coisas. E aí, para de enrolar, Morgana, e fala quais são os 2 itens. Um deles foi meu fone de ouvido sem fio, que eu comprei bem tarde, na verdade. Se eu tivesse me dado conta disso, eu teria comprado antes. Porque muitas vezes eu tô aqui na função de levar a criança pra cá, pegar um negócio, não sei o quê, e leva a criança pra um lado ou pro outro, tá chorando, não tá chorando, ou tá dormindo no meu colo. E botar um fone de ouvido me faz conseguir escutar um podcast, escutar um audiobook, escutar um áudio do WhatsApp sem ficar com o celular segurando na cara, assistir um vídeo do YouTube também, sem precisar, muitas vezes não precisa enxergar o vídeo, né? Muitas vezes é só eu escutar. Então, é o fone de ouvido. Lógico que não é uma coisa barata, então aqui é um extra, assim, um bônus pra quem consegue fazer esse tipo de investimento. E o outro foi o Kindle Paperwhite, que tem a função de modo noturno. Por quê? Eu já tinha Kindle antes, só que às vezes eu ia deitar, e aí até ali se pega no sono, e às vezes eu, sei lá, tava com a cabeça a milhão, não tava conseguindo dormir, e eu não tinha opção de pegar um livro e ler, porque eu não queria acender a luz pra não atrapalhar ela. E aí, o Kindle Paperwhite me salvou, muitas vezes. Porque aí ela dormia, às vezes ela até dormia mamando e demorava pra soltar o peito, e eu ficava ali deitada um tempão. O Paperwhite me salvou porque eu podia aproveitar aquele tempo que eu tava ali, às vezes ficava meia hora, 1 hora com ela mamando, pendurada no meu peito. E aí eu podia, pelo menos, aproveitar e ler, mesmo que estivesse escuro o ambiente. Então é isso, essas foram as dicas bônus. Ah, peraí, que eu quase esqueci de um item que não é estritamente essencial, mas que faz muita diferença no dia a dia, que é a babá eletrônica. Quando a Alice nasceu, a gente não tinha comprado, porque a gente pensou, vamos ver como é que é, se a gente acha que vai precisar, acha que não. Porque a gente morava num apartamento que era relativamente pequeno, a sala e os quartos eram bem conectados, assim, era muito próximo. Então, se ela tava no quarto, a gente escutava, e a gente tava na sala, a gente escutava qualquer barulhinho que ela fazia. Só que se de escutar qualquer barulhinho que a gente fazia também podia atrapalhar o sono dela. E aí chegou uma hora que a gente achou que talvez fizesse alguma diferença para poder deixar o quarto mais escuro e quieto possível, enquanto que ela tava fazendo sonecas ou dormindo à noite, a gente tava na sala. Foi ótimo, fez muita diferença, porque a gente conseguia deixar a porta fechada e daí fica tudo mais silencioso, mais quietinho. E a gente podia olhar um filme, podia comer tranquilo, sem se preocupar com barulho. Então é isso, não é estritamente necessário, mas eu acho que faz bastante diferença, assim, na qualidade de vida dos pais, principalmente. Acho que eu falei bastante. Acho que esse vídeo deve ter ficado longo aí. Obrigada por quem ficou até agora, né? Que realmente imagino que vocês estivessem interessados. Acho que esses 2 vídeos deu pra cobrir bastante o que a gente precisa aí pra um enxoval minimalista, o mínimo possível, óbvio. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mande pros amigos, pras amigas que vão ter bebê ainda, pra eles não darem uma surtada assim e achar que precisam de muita coisa. Espero que tenha ficado fácil de entender. Se ficar alguma dúvida, perguntem nos comentários, eu tento responder conforme possível. E se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!